Sabe-se que o Poder Judiciário é um dos 3 poderes do Estado moderno, na divisão preconizada por Montesquieu em sua separação dos poderes. Como se vê a atuação dos juízes e dos desembargadores dentro desse contexto? O Poder Judiciário tem que ser muito límpido, muito transparente, puro na sua essência, para que ele não perca aquela qualidade de um poder referencial da República e do Estado Democrático. Aqui no Piauí, cara, doutora, advogada e jornalista, há muita dificuldade atualmente para nós juízes e embargadores exercermos as nossas funções de acordo com o que nós queríamos exercer. Aí eu digo, por que você pergunta? Primeiramente, pela falta de juízes no nosso estado. Hoje nós temos no Piauí 222 municípios, talvez 60% ou 70%, 80% comarcas, preenchidas. Além dessas comarcas, nós temos os juizados especiais, cíveis e criminais, que elas atendem aquele suporte à população carente. Quando eu falei da terceirização do sistema, não seria propriamente, talvez eu não tenha me expressado corretamente, mas um planejamento ao estilo das empresas privadas, então que o administrador tomasse conta daquela parte realmente administrativa, burocrática, e não um juiz, porque o juiz seria exatamente para julgar, para realmente decidir dentro da sua área, do seu setor. Então, aquele setor de informática, por exemplo, poderia ser sido contratar uma terceirizada, não que o serviço fosse terceirizado, mas fosse uma contratação eventual para se organizar a parte de informática de todo o sistema. E os juízes ficavam livres exatamente para julgar. Todos os processos estariam à sua mão, as decisões estariam no computador, coisas que o futuro está presente hoje e nós teríamos que fazer forçosamente, sob pena de não darmos conta e vazão dos processos que estão se acumulando, porque os direitos das pessoas estão sendo mais exercidos. Essa parte da informatização e do choque de gestão do Tribunal de Justiça do Piauí, isso está sendo tomado agora de Barra do Alencar. Inclusive fez uma reunião muito grande com todos os funcionários, os juízes e embargadores, para dar um choque de gestão nessa administração que se inicia. E quanto à informatização em si, desnecessário seria essa terceirização ou o termo que o valha, porque o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele já está disponibilizando técnicos de Brasília, e já estiveram inclusive aqui no Piauí, para fazer aquela primeira experiência da justiça virtual, o cartório virtual que está aí já sendo montado e funcionando. Nós temos hoje o embargador Haroldo de Oliveira Rei, que representa o Piauí e o tribunal no setor da informática, o doutor Bardo Oliveira Rei, né? E está sempre em contato em Brasília, em Rio de Janeiro, com vários encontros. Então eu creio que tudo isso, daqui a pouco tempo, vai alavancar na justiça piauiense. E não poderia deixar eu, doutor Cisnando, de forma efusiva, de traduzir para o dia 11 de agosto, mês tão importante para a advocacia brasileira, o que nós vimos assinado por um também Alencar, o nosso vice-presidente, que sancionou, doutora Márcia, a Lei 11.767, dando algo aos advogados do Brasil, que é algo extremamente constitucional e estava sendo desrespeitado a toda hora. Não falo aqui só da questão da inviolabilidade aos escritórios de advocacia, desembargador Brandão. Falo também de outro problema, que era o abuso no uso das algemas. Cidadão que não arremetia nenhum perigo e estava ali a usufruir de algemas, quando muitas vezes se dispunha a se apresentar de forma ordeira. Quero falar da lei que trouxe à sociedade brasileira o direito constitucional do cumprimento da lei de forma clara, de forma decisiva. E o dia 11 de agosto, dia do advogado, foi premiado com a Lei 11.767. Gostaria que o senhor discorresse sobre o tema.
Tema esse que teve dentro do Conselho Federal a atuação do nosso amigo advogado Serginando, doutora Márcia, Marcos Vinícius, que labuta dentro do Conselho. Enfim, qual a visão do desembargador e advogado, desembargador Brandão? Acho muito o seguinte, por isso que eu falei naquele momento, se cortar prerrogativas de advogado, isso não pode acontecer jamais. O advogado é a justiça de pé, não é a justiça que anda. E o magistrado, como dizia o nosso amigo Embargador Machado, é a justiça sentada, é aquela que não se move. Quem move a justiça é o advogado. Se o advogado não mover, o juiz vai ficar sentado a vida inteira, porque não tem o que ele fazer. Quer dizer, então, veja bem, como era que se adentrava a um escritório de advocacia, onde estão os segredos dos seus constituintes, segredos de família, até coisas que não podem ser devassadas, patrimoniais. Isso seria, meu caro Alencar, a mesma coisa de você arrancar um padre do confessionário e dissesse, você vai me dizer tudo aquilo que aquela pessoa falou na confissão. Quer dizer, é um crime. Isso não é do Estado Democrático de Direito. Não pode acontecer isso. Se falava no Estado brasileiro policialesco, eu acho que a culpa também coube à justiça, porque alguns juízes federais andaram metendo as mãos entre as pernas, entendeu? Fazendo tolices para aparecer perante a mídia. Eu acho que isso é razão dessa juvenização da justiça, pessoas muito jovens que foram assoberbados de hora para outra de poderes, que não estavam preparados para tê-lo e começaram a dar liminares idiotas no sentido de arrebentar com o escritório de advocacia e colocar, manietar autoridades públicas, levar televisão para mostrar uma autoridade de pijama, 6 horas da manhã na sua residência, desrespeitando o lar, a família, os filhos. Esse Brasil é um país democrático. Então, cabe a nós proibirmos esse tipo de coisa. Se tem alguma autoridade contestando com isso, cabe a nós brasileiros fazer um movimento nacional por uma democracia mais limpa e mais pura.